E tá aberta a porteira dos BLs, porque estamos aqui pra falar de Webtoon mais uma vez! Yes! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! Nai, o episódio de hoje, ele é um episódio, assim, de certa forma inédito. Você concorda? Eu concordo. Fácil. Esse vai ser o nosso primeiro review sincero de um BL aqui no podcast. E na real, eu acho isso meio engraçado, porque falando assim, parece que a gente não lê BL, né? Parece que assim, pela primeira vez lemos um BL, vamos trazer, mas na verdade eu e você, a gente lê vários. Muitos. Mas sei lá, por algum motivo que eu não sei explicar direito qual é, a gente nunca tinha gravado um review sincero de um BL aqui no podcast, né? Essa é a primeira vez. Sim. Isso vai mudar hoje, né? Chegou a hora de mudar. Amo. Então, ao longo do episódio de hoje, a gente vai fazer um review da primeira temporada do Webtoon BL chamado No Moral, tá? Sim. Que às vezes, ele parece mais ser uma história sobre o mundo jurídico do que ser um romance, de fato. Ai, que maravilhoso! E mesmo assim a gente continua lendo, né? A gente continua lá lendo. Que é bom. É bom demais. E a gente vai aproveitar o momento de hoje pra falar o que a gente acha disso, o que faz a gente gostar tanto dessa história, né? Falar sobre coisas que eventualmente a gente não gosta também, teorizar sobre ela e gerar expectativa sobre a continuação da segunda temporada. A segunda temporada já começou, acho que já saíram uns 2 ou 3 episódios, mas a gente vai falar só da primeira aqui, né? A gente não vai entrar no mérito da segunda. Não. Até porque não aconteceu tanta coisa assim a ponto da gente misturar as histórias. Então tá dando pra dividir certinho tá tudo onde bem. parou. Não avançou muito. Exato. E como sempre, né, a gente vai aqui tentar trazer ao máximo as nossas opiniões sinceras sobre esse Webtoon. Afinal de contas, é um review sincero, então a gente vai ser sincero aqui, né? Sincerão. Da opinião. Sinceridade. Opinião. E aí, gente, só pra vocês entenderem, né, aviso importante. Obviamente, então, esse episódio ele vai conter spoilers de tudo que acontece na primeira temporada de No Moral. E aí, só pra vocês entenderem, a primeira temporada vai até o capítulo 38. Então, se você gosta de BLs, se você gosta de mundo jurídico, você pode, de repente, querer ler No Moral antes de ouvir o episódio. E eu posso dizer pra você que isso é super possível, porque são poucos capítulos na primeira temporada. Então, você vai lá, lê, volta daqui a umas horinhas. Numa noite. Continua o episódio. Mas fica aqui o nosso aviso antes do papo começar. Você pode estar sujeito a spoilers a qualquer momento, tá bom? E, Made, você já assistiu Suits? Uma série? Tem a versão coreana e americana. Então, eu tô ligada porque existe a versão coreana, né? Existe a versão coreana. Que é com o menino que faz a Strong Woman do Bonsu, né? Park Hyung-sik. Isso. Eu comecei a assistir... E eu parei no primeiro episódio, nunca voltei. Choque! Não, mas é porque eu sou meio assim, né? É porque, às vezes, se eu vou continuar assistindo um K-drama ou não, depende muito da vibe que eu tô no dia. Sim. E aí, eu acho que no dia eu não tava na vibe, e aí depois eu esqueci dele, nunca mais voltei, mas tô ligada na história. Porém, não assisti o suficiente. No Moral é o que Suits quis ser, mas a sociedade não deixava. E aí No Moral falou, não, deixa que eu carrego essa coroa. Pode deixar comigo. E eu tô... Nossa, que legal. É. Sabe que tem uma coisa na dinâmica... A gente já tá começando. Pera. Precisamos na abertura ainda. Calma. Não. Oh, meu Deus do céu. Calma. Calma. A host edição lembrou que a gente não fez a transição ainda. Pera. Transição. Calma. Isso, pronto. Pronto, gente, fizemos a transição. Agora a gente pode falar. Mas assim, eu vou segurar um pouco meu comentário. Boa. Tá? Vamos contextualizar. Pra gente não se passar. Porque tem umas coisas interessantes pra gente falar antes da gente, de fato, meter os 2 pés e chegar falando sobre tudo dessa história, tá? Sim. Então é o seguinte, vamos lá. Nayana, pela primeira vez, eu acho, para um review sincero, a gente vai trazer aqui a sinopse do Manta. Vamos fazer a avaliação da sinopse do Manta.
Nossa, exato. Eu acho que é maravilhoso. Já fizemos Fez. infinitas avaliações da sinopse da Naver Webtoon, já fizemos a avaliação da sinopse do Tapas, agora vamos fazer a avaliação da sinopse do Manta, ok? Então Eu vamos amo lá, as sinopses gente. do Manta. Eu amo. Eu amo Eu o Manta. gosto porque ela começa com uma linha. Aham. E se você quiser, você pode ler mais. E aí tem uma sinopse, mas em uma linha eles conseguem primeiro resumir em uma linha pra depois ter um parágrafo. Exato. Eles têm, tipo, frase de efeito. Aí, se você quiser ver a história, a sinopse por completo, você tem que abrir, né, pra expandir. E aí você tem uma versão mais completa com mais detalhes. Eu leio muito sinopses, né? Eu sempre leio a sinopse antes de ler o Webtoon. E eu acho legal essa divisão, porque às vezes há uma frase puxa a minha atenção e a sinopse me ganha, Exato. sabe? Exato. Então vamos lá. Exato. Sinopse de No Moral no Manta. Yoon-shin é um jovem e compassivo advogado que é recrutado por um escritório de advocacia empresarial. Seu chefe, Sr. Kang, é um sócio dominador que prioriza os pagamentos e só se importa consigo mesmo. Será Yoon-shin capaz de provar o seu valor no tribunal e encontrar uma forma de derreter o coração de gelo do seu chefe? Tarará! Tarará, nananã. Relacionamento de escritório, ok? Amo. Relacionamento de escritório. Relação que, assim, não deveria acontecer, chefe-funcionário, né? Funcionário e Não deveria chefe acontecer. já é um pouco ruim, mas tá tudo bem. Porque tem aquele jogo de poder ali, que a pessoa é seu chefe e tal, papapá, pode te demitir a qualquer momento, né? Ainda mais é tudo advogado, sabe? Exato, mas a gente vai passar aquele paninho, porque senão a Exato. gente não vai ler nenhum webtoon de romance adulto, né? Acabou. Sim. Acabou, assim, a gente perdeu 70% dos webtoons que não podem ter relacionamento de chefe-funcionário. Então, assim, a Exato. gente vai ter aqui, tá? Vai ter aqui. E aí tem aquela dinâmica que você falou, né? Da pessoa, tal, daquele jeito. Eu vou falar um negócio, essa dinâmica me lembra um pouco de The Devil Judge. Ah, é? É, porque o The Devil Judge, Nayana, ele é um K-drama que ele tem todo um contexto BL na vibe, mas é só na vibe. Só enrustida, assim, só na vibe. É porque assim, o The Devil Judge, inclusive já fica aqui um... Eu ia falar que é um spoiler, mas não é um spoiler. É um spoiler pro dia que a gente tá gravando, mas do dia que sair esse episódio não vai ser um spoiler. Tá. Essa segunda-feira, a segunda-feira dessa semana, ou seja, alguns dias aí antes do episódio de hoje ao ar, a gente postou no nosso canal do YouTube um vídeo falando sobre K-dramas, né, mais conhecidos que também são webtoons. Eles não são baseados em webtoons, mas eles também são webtoons, porque os seus webtoons foram lançados ou junto com o K-drama, ou depois do K-drama já ter ido ao ar. E naquele vídeo eu falo de The Devil Judge, então... se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história, lá a gente traz uma sinopse, traz mais algumas informações, vai lá no nosso canal do YouTube e assiste o vídeo. Mas The Devil Judge, Nai, é uma história que tem um contexto jurídico, né? Sim. Ele é um contexto jurídico meio fora do comum, porque é sobre uma Coreia distópica do futuro, em que o governo implantou um tribunal com participação popular nacional, via celular. Nossa, que péssima escolha. Péssima escolha, porém para um excelente plot de uma história, ok? Excelente plot de história. Péssima escolha, sim. Exato. Mas meio que passou por um... Olha só que louco, né? A história passou por um período de pandemia, passou por um período de rebelião do povo, né? E aí o governo, como a galera não tinha confiança no governo, eles decidiram implantar um tribunal aberto. Então não são todos os casos que vão pra lá, são casos especiais. Tá. E aí esse tribunal, ele é composto por 3 juízes, sendo que um deles é o juiz principal, os outros são juízes de suporte, né? Tá. E esse Exato. E esse juiz, ele meio que foi escolhido a dedo, e ele é conhecido como o juiz do diabo, certo? Tá. E ele apresenta esse tribunal com casos especiais em que a nação inteira participa para votar. E a forma com que ele conduz os casos nem sempre é a mais justa, entendeu? Então, às vezes, para provar que um acusado é culpado,
ele não tem problema em seguir meios não convencionais e às vezes até não éticos pra isso. O que me lembra a personalidade do Kang, entendeu? Do Sr. Kang. E ele tem e ele tem a aura do Sr. Kang. Nayana, ele tem a aura do Sr. Kang, assim. O jeito, sabe? Quem interpreta é o Jisung. Tá. Sabe? Sabe quem é? Ok, aham. Eu acho que você me falou já, eu já vi fotos e trailer. Sim. E aí a dinâmica dele no K-drama é com o Jang do GOT7. E aí fica essa relação super parecida, porque assim como o Yoon-shin, o Jang é o advogado que quer fazer as coisas pela maneira justa. Mas e quer proteger a galera que não tem tanta condição, não tem tanto poder. Ele é mais a favor, assim, da luta contra as injustiças. E os outros dois personagens, né, fazem um contraponto com o Jang e com o Yoon-shin no sentido de você é muito inocente, o mundo não funciona assim e tal. Não é todo assim, Não é sempre assim. E eu acho que assim como a gente também passa por isso em No Moral, né, você tem esses contrapontos de... Tem coisas que você concorda de um lado, tem coisas que você concorda do outro e vice-versa. E você, às vezes, se vê preso numa encruzilhada de tipo... Tá, mas então o que é o correto, sabe? Em relação a esse tipo de coisa. Exato. Então, essa é uma dinâmica que me lembra muito, assim. Me lembra muito. Apesar de que no K-drama isso nunca é concretizado. Tem vários momentos... Você pode... não é um BL, né? Poderia ser... Nossa, poderia ser. Não carrega essa coroa. Mas assim, teria que mudar várias coisas na história pra ser, inclusive, das relações deles além, mas foda-se. Mas assim, não é, porém a dinâmica dos personagens me lembra bastante, ainda mais por ele estar inserido nesse meio jurídico também. Não tem muita discussão em volta disso. Eu me lembrei, tá? Eu tava lendo o Webtoon e eu me lembrei, assim, flashes, sabe? É isso. Semelhante, mas não igual. Exato, mas eu acho que tem uma dinâmica interessante que lembra, sabe? Que, na verdade, é uma dinâmica que a gente vê em vários Webtoons, BLs ou outros BLs no geral. Sempre tem uma pessoa que é mais soft, né? Uma pessoa que quer fazer a coisa certa e tem uma pessoa... grumpy. Exato. Mas, Naya, a gente não falou da sinopse do manto. O que você achou dessa sinopse? Eu achei que ela é boa, mas ela... Eu mudaria certas palavras, talvez. Quais? Eu quero detalhes, Eu acho que eu falar que o Kang, o Sr. Kang, né? É um sócio dominador que prioriza os pagamentos e só se importa consigo mesmo. Não é exatamente assim. Parece que tá escrito na visão do Yoon-shin, sabe? Porque ele não prioriza só com os pagamentos. Ele se prioriza em ganhar casos. Não é o tanto de dinheiro que ele vai ganhar. Ele quer ganhar esse caso. Só que ele só defende gente rica. Gente rica. Esse é o ponto. É que eu vou entrar nesse quesito aqui. É porque a tradução é foda às vezes. Porque na verdade era inglês, prioritize paychecks. Entendeu? É porque... o paychecks, tá. Eu acho que faz sentido. Porque, na verdade, se você pensar, ele só recebe o paycheck dele se ele ganhar o caso, né? Porque ele sempre recebe uma indenização em cima do caso. Eu sei que não é a melhor palavra, mas eu não queria deixar paycheck. E aí, tipo... Entendi. Então tá tudo bem. No fim, assim, nada é como a sinopse original em inglês, que tá lá, né? Porque é a tradução oficial. Aqui, gente... Nós trazemos traduções não oficiais, livres, tá? Mas, traduções livres. Exato, traduções livres, né? Então, eu vou passar o pano para essa parte. Tá linda. Mas, claro, o Sr. Kang, com o passar do tempo, a gente descobre que ele não é só essa casca que a gente vê inicialmente. Mas, pra mim, essa é a apresentação que tem que estar na sinopse, porque é assim que a gente começa a história, entendeu? Já entregar direto ele fica meio... Exato, você precisa acessar muitas outras coisas pra você entender ele por completo. Aí, além da história, entendeu? Sim. Nem ele tá se entendendo. Então, assim, quem é a gente pra você... Nem ele tá entendendo. Exato. Do mesmo jeito que o Yoon-shin não é apenas um jovem e compassivo advogado, entendeu? Do mesmo jeito que não fala que ele é uma pessoa muito inteligente, que ele bate de frente com o chefe, não fala várias coisas assim, né? Mas isso você vai descobrindo com a história. Mas, no geral, eu achei a sinopse do Manta muito boa, num tamanho bom.
Achei que ela foi objetiva e ela entregou o que precisava entregar. Eu aprovei a sinopse do Manta. Eu aprovei. Aprovada. Eu também aprovei. Aprovada. E aí, Nai, vou só trazer mais algumas informações aqui sobre essa história, né? Pra gente poder entender algumas coisas. No Moral é baseado em uma novel do mesmo nome, tá? Então, esse é um webtoon que tem aí já uma base de uma história. E essa novel, ela é escrita por Terhanu, que não sei quem é essa pessoa, mas escreveu a novel. Tá lá. Agradeço muito por você ter escrevido essa novel, porque senão esse webtoon não existiria, né? Já o webtoon, ele é escrito e ilustrado por Shampoo, um nome maravilhoso. Eu amo o nome dessa pessoa. Eu amo o nome, Shampoo. Fácil pra gente pronunciar, né? E excelente nome. Essa história, como a gente já falou, ela tá disponível no Manta. Eu não sei se em coreano ela tá disponível em outras plataformas, mas eu sei que em inglês ela só está disponível no Manta, né? E aí eu até botei entre parênteses aqui no roteiro que o Manta é a melhor plataforma para maratonar webtoons. E é fato. É fato. Mas é fato. E tá corretíssimo. Eu vou te falar qual é o meu objetivo nesse podcast aqui. Ler todos os webtoons do Manta. Fato, estou indo em busca disso, não todos, porque tem os que eu ignoro mesmo, mas assim... Os que te interessam, Eu tô aqui, entendeu? Trabalhando, construindo meu caminho para um dia virar a garota propaganda Manta, ok? Eu quero. Eu posso levantar essa bandeira facilmente. Pode, mas o que é pior é que depois que eu assinei o Manta, eu só tenho lido coisa no Manta, sabe? Eu tenho só lido coisa no Manta, eu nem abri o webtoon essa semana, eu acho. Vale a pena, é legal, sabe? É bom, nossa, você maratonar webtoons legalmente, sem precisar pagar por cada capítulo. Mano, é maravilhoso. Incrível. Você poder terminar um webtoon inteiro sem precisar pagar por capítulo. Sim! Mano, sensacional, na linha dos completos, é maravilhoso. Sensacional. Ele ainda diz, esses aqui estão completos, venham pra cá, sabe? Nossa. Exato. Maravilhoso. Gente, Manta, alô Manta. Manta, você está ouvindo? Alô? Parabéns, Manta. Se você quiser expandir a sua rede aí no Brasil, fala comigo. Vamos fazer um negócio aí, vamos lá. Eu não vou mentir, eu tô falando isso aqui não é propaganda, porque ninguém tá sendo pago pra isso, mas a gente poderia estar sendo pago pra falar a mesma coisa, entendeu? Exato. Né? Olha só que legal. E o nome da plataforma ainda é Manta, que me lembra muito aquele emoji do cupcake enrolado numa mantinha. Sim, sou eu lendo webtoon, deitada antes de dormir, entendeu? Claramente sou eu lendo webtoon. É muito bom, Exatamente. Concordo. Então, gente, tá disponível oficialmente no Manta em inglês, tá? É muito legal, é fácil pra você maratonar, pra você ler, vale a pena. Você vai chegar lá por causa de No Moral, mas você vai encontrar outros títulos, porque se você gosta de histórias tipo No Moral, vai ter outros títulos na plataforma que vão te agradar. Eu li vários. Exato. Vários. Mas ela de fato tem um viés, então vale você dar uma olhada antes. O Manta é uma plataforma que você pode olhar assim de forma aberta, você pode ler os primeiros capítulos de algumas das histórias gratuitamente, então você pode explorar primeiro para ver se é a sua vibe antes de você assinar, tá? E a assinatura, gente, cabe no bolso, entendeu? R$17,90 por mês, e a gente sabe que em um mês a gente faz milagre, a gente lê muitos webtoons, então vai lá dar uma olhada, tá? E em relação à publicação, ela não é uma publicação semanal, mas na verdade é postado 3 vezes ao mês. Todo dia 4, 14 e 24. Cada 10 dias. Isso é uma coisa interessante do Manta também. Cada webtoon tem uma forma de publicação. E esse é muito legal. Tem um que é toda terça, tem outro que é a cada 10 dias. Isso eu achei muito interessante. Eu achei bem legal. Pois é. E tem uns que postam vários capítulos, aí depois vai seguindo a publicação, né? Exato. E vou trazer aqui outra vantagem do Manta, porque, Nayana, estamos divulgando o Manta no episódio aqui de hoje, mas Exato. Tem vários webtoons em que a publicação internacional em inglês
ela acompanha o mesmo ritmo da coreana. Nossa! Às vezes, tem alguns webtoons que tem um disclaimer na descrição falando: a gente adiantou a publicação desse webtoon em meio-dia para deixar em sintonia com a publicação coreana. Que é o que eu falo que a Naver Webtoon peca. É por isso que eles dão margem para tradução não oficial ganhar o público deles, entendeu? Esse lance, Nayana, de você ficar 2 meses atrasado num webtoon, no Manta não existe, não. Não existe. Não existe, não. 2 meses? Não existe, não. Nossa, aí eu pago feliz, entendeu? Porque eu tô pagando pelo quê? Pelo acesso em primeira mão. Porque pra ficar no tempo certo, Exato. E não é só, você não pagou esse R$17,90 pra um webtoon, é pra tudo, é pra plataforma inteira. Eu me senti muito livre, assim, porque eu posso ler o que eu quiser. E assim, fato, existem pessoas que pegam os webtoons, a tradução oficial do Manta, e disponibilizam em outras plataformas que não são legais aí, mas... mas nada como se sentir lendo oficialmente. Então, nada como se sentir lendo oficialmente, e nunca é na mesma velocidade que no Manta. No Manta é sempre primeiro. Sempre. Sempre primeiro. Então, eu me sinto... Que as pessoas têm que pegar de lá, né? Nossa, só pelo fato de eu não ter, Nayana, o sentimento de trouxice, eu me sinto bem, sabe? Nossa, eu me sinto bem. Eu tô pagando feliz. Então, se você quer pagar feliz também, vem pro Manta. Vem com nós. Vai pro Manta. Falando agora em relação ao número de capítulos, a gente já falou na abertura, né? Que No Moral, a primeira temporada tem 38 capítulos. Mas até o momento, se você entra lá no Manta, você encontra 41 capítulos dessa história disponíveis. Dá uma maratona boa, né, Nayana? Dá pra dar uma cansada, assim, né? Dá fazer um exercício. Passar um bom domingo. Exato. Talvez você fique um pouco frustrado depois, porque acabou os capítulos. Sim, mas aí é a gente com qualquer webtoon. Aí não tem como fugir. E em relação à data de estreia, né? O primeiro capítulo de No Moral foi postado oficialmente em inglês em 29 de junho de 2022. Então, esse webtoon tem menos de um ano. Menos de um ano, E aí agora eu queria trazer algumas outras informações mais sobre a novel, tá? Falar um pouquinho sobre a novel. Tá. Tem uma plataforma chamada Word Excerpt, que traduz a novel oficialmente para inglês. E lá tem várias novels de outros webtoons que você pode ler. E em relação a tamanho, como é que faz para ler? Tem que pagar, não tem que pagar? Tenho mais informações. Até o momento, a novel de No Moral lá tá com 279 capítulos, tá? Só que assim... É muito capítulo. É muito capítulo, mas assim... Não é um capítulo de novel similar a um capítulo de webtoon. Um capítulo de webtoon contém vários capítulos da novel dentro, tá? Os capítulos não são super longos. Acho que essa é uma compreensão importante para você não achar que No Moral vai ter 280 capítulos. Pode até ter, mas assim, a novel ainda não acabou de ser traduzida lá, então ela com certeza não vai ter 279 capítulos apenas, né? Não. E aí lá nessa plataforma você pode ler gratuitamente até o capítulo 79 e a partir disso é só desbloqueando com moedas. Ô, Jesus. Tá? Nossa. Eu fiz uma conta para dar uma explorada na plataforma. A plataforma fala que para você ganhar moedas você pode comprar ou você pode ganhar em eventos, mas eu não vi nenhum evento. Então... Cadê os eventos? E quanto de moedas você ganha nos eventos também, né? Exato. Uma coisa que eu percebi lá nessa plataforma é que a quantidade de moedas que você tem que pagar por capítulo desbloqueado varia de capítulo por capítulo, porque depende do número de palavras daquele capítulo. Nossa! Tô julgando. Exato. E eu dei uma olhada nos comentários, porque tem seção de comentários, e eu vi muita gente xingando o sistema de desbloqueio de capítulos, né? Muita gente falando que se a novel tivesse sido paga desde o começo, eles nunca teriam começado. Porque aparentemente essa plataforma, até um tempo atrás, não tinha essa cobrança. E aí eles implantaram essa cobrança, tá? E uma outra coisa que eu fiquei meio puta foi que até 5 meses atrás, mais ou menos, você podia comprar a versão da novel na Amazon no estilo e-book, né? Você podia comprar o volume 1 e o volume 2 no estilo e-book em inglês,
Mas aparentemente isso não é mais possível, provavelmente porque a Word Excerpt, ela comprou os direitos e aí ela tirou o e-book da Amazon pra obrigar todo mundo a ler na plataforma. Que filhos da mãe. Eu fiquei bem Nossa. triste porque eu achei os links da Amazon e eu cheguei lá e infelizmente não tinha mais como comprar. Mas eu tava prontíssima pra comprar os 2 volumes lá. Muito pronta. Nossa, eu tô pronta pra ler essa novel. Eu tenho vontade de ler a novel. Mas assim, esse sistema não me deixa ler. Porque se eu for ler 79 capítulos, eu vou chegar mais ou menos aonde a história tá agora. Né? Exato. Provavelmente eu vou parar um pouco antes. Então eu não vou descobrir nada de novo sobre a história. E eu ainda vou me pegar em mais uma coisa que eu vou ter que pagar. No sistema que a gente odeia. Porque isso aí é tipo... E esse aí parece que nem tem o Daily Pass. Eu vi uns comentários de 15 dias atrás falando, voltou o sistema de você poder desbloquear um capítulo por dia gratuitamente. Eu, quando fiz minha conta, não vi isso não. Então, eu não boto minha mão no fogo por isso não. Porque eu tentei desbloquear e ele disse que era só com moeda. Então, eu não aceito outra coisa não. E você fez a conta? Isso que ainda não finalizou, mas você fez a conta de quanto gastaria até então? Não pra fiz. Desbloquear? Quanto? Não fiz. Tá. Eu não fiz, porque eu não sei quantas moedas é por capítulo, não aparece. Tá. Quando você vai desbloquear um capítulo na Ana, não diz quantas moedas o capítulo custa. Ai, mentira. É no sigilo. É no sigilo. É no sigilo. É tipo, passe o seu cartão sem ver o quanto de valor que você vai pagar. Mas bota a tua senha aqui e vamos descobrir na hora que sair a notinha. É tipo isso. Nossa. A galera diz que é entre 7 e 9. As do No Moral. Mas quando eles forem continuar a traduzir, parece que o volume 3, se eu não me engano, ou o volume 6, eu não sei, né, Ana? Eu não sei, muito confuso. Eu tentei entender qual é o tamanho dessa novela, eu não consegui entender, juro pra vocês. Tô tentando ainda entender. E olha que eu tenho motivações pra entender. Eu tenho muitas motivações pra entender. Mas eu vi alguém falando que algum dos últimos volumes, os capítulos são muito maiores, então provavelmente o preço de moeda vai de entre 7 e 9 para entre 9 e 12, porque é isso. Tá. E é meio sacanagem, é sacanagem. Porra, cara, 279 capítulos, você me tira 79, eu tenho que pagar por 200? Vamos botar uma média aí, Nayana, vamos fazer as contas. Vamos supor que é 7 moedas por todos os 200 capítulos, tá? Levando em consideração que a Word Excerpt, ela não tem versão aplicativo, tá? É só site. Então, mesmo pelo celular, você tem que acessar pelo site. Sim. Nossa. Ou seja, idiotice. Piora. Olha só, Nay. Calma que piora. 100 moedas é 0,99. É $1. É $1. A gente já tem uma conta simples aqui, né? Com 100 moedas, você, dividido por 7, né? Você consegue desbloquear mais ou menos 14 capítulos, tá? Tá. Aí, então, se você precisa 200 dividido por 14, dá 14. Você precisa comprar 14 vezes o pacote de 100. Que é R$7. Que é... Não é $0,99. Tá. É isso. Comprando, você gasta $14, entendeu? O problema essa novel não terminou ainda. Então. Né? E $14, pra mim, pro meu bolso brasileiro, não dá. Não dá, não. $14 é num livro. Você vai gastar isso essencialmente num livro. Você vai gastar R$73 num livro que não terminou. Num livro que não terminou. É R$73 num livro digital que não terminou. Importante ressaltar que é digital. Que você só consegue ler num lugar específico que não terminou. Exatamente. Não, eu não gosto do seu raciocínio, eu gosto dele. Vai, continua. Você só consegue ler com internet num lugar que é específico, que não terminou e você pagou 73 conto. É isso aí. É isso aí. É nice. isso. Do jeito que a gente gosta. Só que não. Então, né? Você gasta isso e tudo isso pra nem saber se a história é boa, porque você vai ter que esperar um bom tempo. Agora sim, tem uma vantagem que eu vi nessa plataforma. Os capítulos são postados diariamente. Então, todo dia tem um capítulo novo. Também, né? Também, né? Também, né? É só texto? É só texto? Não, se você fosse esperar, tipo, semanas, um capítulo por semana,
com 200 e tantos capítulos, você vai esperar 15 anos pra história terminar. Exato, exatamente. Não tem como. Não tem. Nossa, acho que a coisa que mais me dá raiva é que eu não descobri antes que era uma novel e antes que dava pra comprar na Amazon, antes deles tirarem, sabe? Porque eu ia ser muito feliz. Que eles tiraram? Eu vi 5 meses. 5 meses atrás, a plataforma da Word Accept ainda tava publicando o link. Aí, pouco tempo depois, não dava mais pra ler. É isso. Ok. E ter ele digital seria ótimo, ler no meu Kindlezinho, assim. Nossa, que gostoso. Maravilhoso. Só pra você entender. Na loja deles, além de vender moedas, eles também vendem algumas novels em formato e-book digital, né? Você pode comprar os volumes. Mas só tem um título que tá vendendo lá, que é o A Villainess for the Tyrant. E é isso, que tem volume 1, 2, 3 e 4, e cada um custa $7,99. $8, né? Vamos arredondar. Mas No Moral não tem disponível pra comprar. É isso. Ok. É isso. Ok. Essas são as informações da novela que eu queria trazer. A gente lê o Webtoon. A gente lê o Webtoon. A gente lê no Manta. Yes. Manta. Sabe o que é muito engraçado? Porque, fato, eu comecei a ler No Moral fora do Manta. Porque a primeira vez que eu assinei o Manta, porque eu não assino o Manta todo mês. Eu deixo um tempo acumular, depois eu volto, assino de novo e continuo lendo as coisas que eu tô lendo por lá, sabe? Porque meu dinheirinho, a coisa não tá fácil, entendeu? Não tá fácil. Exato. Mas sempre que possível eu vou lá pra, né, ler legalmente os webtoons que estão lá. E a primeira vez que eu assinei o Manta, eu ainda não tava na minha fase de BLs, então eu acho que eu meio que... Talvez eu tenha visto No Moral, não sei quando que... Não sei quando foi que eu assinei o Manta, mas eu acho que já tinha lá. Só que eu meio que ignorei. Então, o fato é, eu comecei a ler No Moral ilegalmente. Admito. Ok? Mas... Admito. Confesso meu crime. Diga. E aí, chegou num ponto que eu alcancei a publicação e tinha sido num momento muito crucial da história. Talvez tenha sido no final da primeira temporada que a gente vai falar aqui. No final da temporada. E aí eu abri o Manta e tinha um capítulo a mais lá. É o suficiente pra você. Não, aí eu disse não. É o suficiente. Então, mas aí eu comecei tentando me enganar. Eu falei, não vou fazer isso. Eu fui no Twitter e falei, desculpa, Manta, eu não vou pagar a assinatura por um capítulo. Deu 6 minutos. Eu contei no dia. Deu 6 minutos. Eu tava cotando esse tweet falando, eu acabo de pagar a assinatura por um capítulo. Aí Aí já que eu já tava lá, entendeu? Eu li o capítulo que tinha de No Moral. Eu li o capítulo extra que tinha de The Fantastical Writing School. Writing... Das crianças, fofiqueira. The Fantastical After School Writing Club, entendeu? Já li esse e já falei, não, quer saber, agora eu vou ler tudo também, cacete, vamos lá. Já que eu tô no inferno, eu vou abraçar o diabo. Exato, vou abraçar dessa capeta, vamos lá, bora. Vamos ver o que tem pra ler aqui. E aí, eu não parei até agora. Então, assim, eu não comecei a ler No Moral oficialmente, mas eu consegui... me redimir um pouco, sabe? Porque a partir de agora eu vou. Até porque eu demorei pra descobrir que era o Manta. Foi num momento, assim, que quando chegou num ponto em que eu tava curiosa demais sobre o que ia acontecer, é que eu fui descobrir aonde que tava o Webtoon, né? Porque é assim que a gente descobre. Ou pra escrever roteiro do podcast, ou porque a gente tá no desespero. E foi no desespero mesmo. Então, foi por causa de No Moral que eu voltei a assinar o Manta, né? Faz parte. E, Nai, eu que te indiquei No Moral. Foi. Tipo, faz menos de uma semana. Faz menos de uma semana, exato. E o que foi que eu não lembro, porque eu acho que a minha vida é panfletar o Webtoon o tempo todo e pra todas as pessoas possíveis. O que eu te falei que te convenceu a ler? Eu não lembro se foi numa gravação. Eu não lembro qual foi o contexto. Foi nos nossos horários de trabalho ou foi numa gravação. Mas eu tava... Você me falou assim, porque No Moral é muito legal, eles são 2 advogados e lembrei. Você me falou assim, é um slow burn, muito slow.
Porque eles só se beijaram no final da primeira temporada. E eles são enemies to lovers. E nem beijar. Say no more. Eu não considero aquilo como um beijo. Eu também não considero aquilo um beijo. Eu também não considero. Acho que a gente tem que começar a contar da história. Eu acho que a gente tem que começar falando da história, né? Vamos lá. Então, no começo... Nai, você me ajuda porque, assim, você leu o Fresco. Já tem vários meses que eu leio essa história. Então, o começo eu já li há muito tempo. Porque eu amo essa história, eu amo ela. Então, assim, você me ajuda a lembrar os detalhes do começo, mas eu acho que eu sei o suficiente, porque também são só 38 capítulos. Então, não é como se tivesse o contexto. Infinitas coisas. Mas a gente começa, na verdade, acompanhando o Yun-Shin, que é o soft boy do Webtoon, Maravilhoso. E ele trabalha nos escritórios de advocacia meio capenga, aqueles que defendem gente, né, a troco de... Não é capenga, ele só pega muitos casos de pessoas que estão sendo injustiçadas, assim, tipo... Então ele não tá lá pra efetivamente ganhar muito dinheiro, mas ele tá essencialmente pra ajudar as pessoas. Mas é capenga no sentido que eu digo é que, justamente, assim, às vezes se precisa abrir mão do pagamento pra ajudar alguém, ele faz, tipo assim, ele não consegue ganhar muita grana, né? E tem uma pessoa na família dele que se preocupa muito com isso, que é a irmã dele. A irmã dele, ela é casada com um cara bem poderoso, né? Um cara que tem muita grana. Mas ele tem uma relação próxima com a irmã dele, ela se preocupa muito. Então, justamente por agora ela ter uma certa influência por causa do marido, ela move uns pauzinhos para que um desses escritórios de advocacia empresarial assim, mais conhecidos de lá contrate ele. Então, ela tenta, né, fazer com que esse escritório contrate ele, e não só contrate, mas ela quer que o Sr. Kang, que é um dos advogados mais fodas desse escritório, assim, um cara que, diferente do Yun-Shin, trabalha para ganhar casos e para atender... Ganhar dinheiro. Exato. Se ele precisar abrir mão de alguma coisa, de algum valor pessoal para ganhar um caso, ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer isso. Sim. E não é que ela quer que o irmão dela seja que nem o Sr. Kang, mas ela acredita que ele tem muito a aprender com ele, né? Sim. É pra equilibrar, né? Porque tem a história do pai deles também, né? Que isso já apresenta logo no começo também. Isso. Já lá no começo também. O pai deles dois, do Yun-Shin e da irmã dele, ele também era um advogado. E ele também era um advogado que essencialmente também só defendiam pessoas que não tinham como ser defendidas. Só que ele também era um ótimo advogado e ele era professor da faculdade. E ele foi professor do Sr. Kang e dessa também parceira dele, dona do escritório de advocacia. Então esses duas pessoas super poderosas gostavam muito, porque ele já faleceu, do pai do Yun-Shin. Então eles têm muito respeito sobre quem o pai do Shin era. Isso também é um contexto. Só que eles também falam que é tipo, nossa, ele morreu sem nenhum dinheiro, sabe? Ele morreu passando fome, porque ele ajudava tanto as pessoas que ele morreu passando fome. Foi basicamente isso que eles falam. Não dá, né? Assim também não dá. Exato, foi muito bom você ter trazido isso, porque no caso o medo da irmã é justamente que o irmão dela siga o mesmo caminho do pai. Então, ela quer mudar isso de alguma maneira, e ela acha que é a pessoa certa para ensinar o irmão dela e para dar essa equilibrada aí na personalidade para que ele não se foda tanto quanto o pai dela se fudeu, se o Sr. Kang for, digamos assim, o mentor dele, próximo, né? Exatamente. Isso. Então ela quer que o irmão dela trabalhe próximo do Sr. Kang. E ela pede esse favor, eu acredito que pra sócia do Sr. Kang, né? Porque quando você fala parceira, só pra deixar claro, é parceira de negócios, não é parceira romântica, tá? Não. O Sr. Kang não tem um relacionamento com ela, mas ele tem um relacionamento estritamente profissional, né? Com ela. E aí, eles usam o termo sócia e parceiro. Isso. Aí, no caso, o Sr. Kang, no começo, ele é muito contra, né? Porque ele, esse tipo de pessoa não gosta de trabalhar com qualquer pessoa. Ele é um cara exigente, né? Ele não gosta de ficar... Ele fala, eu não vou ser babá de ninguém, não quero. Então, ele é muito contra. Precisa ali de muitos embates até que ele, de fato, ceda, né? Muito bom.
E quando ele começa a ouvir da personalidade do menino, ele já fica, não tenho saco pra isso, não tenho paciência, esse tipo de pessoa não vai dar certo aqui, sabe? Só vai me julgar, condição. Só vai me dar trabalho. Vai me dar trabalho, vai fazer pergunta idiota, sabe? Ele fica muito puto, assim, ele tá muito contra. Mas ele acaba cedendo, né? Ele faz uns acordos do tipo, você vai parar de se intrometer com a sócia dele. A sócia fala, você aceita, porque tem que ser você, porque a irmã dele quer seja você. E aí ele fala, olha, eu só aceito com condições de, eu treino ele por 3 meses, se eu não gostar dele em 3 meses ele vai embora. E se ele ficar dentro desses 3 meses, você, sócia, não se intromete em mais nenhum caso meu. Que é o que ele chama de liberdade. Eu quero a minha liberdade, você não me enche mais o meu saco. Isso. Só que ainda não ficou muito claro quais são os parâmetros dessa liberdade. Ainda não chegaram nesses aspectos dele. Mas é isso. E também acho que é um detalhe importante pro desenvolvimento da história no futuro. A irmã é casada com esse dono dessa empresa muito rica. E quem defende essa empresa e quem é advogado dessa empresa é o Sr. Kang. Isso. Esse escritório de advocacia é a advocacia representante dessa empresa rica, que é muito rica, então se a empresa é muito rica, claramente coisa boa não tem. Mas é isso. Exato. E é por isso que a irmã do Yonshin teve influência o suficiente pra... Exato. Pra enfiar ele lá dentro. Movimentar as coisas lá dentro e fazer com que o irmão dela realmente entrasse. Conexões, né, gente? Olha o que as conexões não fazem, né? Exato. E não é algo escondido a entrada dele na empresa. Todo mundo sabe que ele entrou por Conexões. Tanto que o apelido dele fica... É Connections, né? Fica Conexões. Chamam ele de Conexões, assim, na surdina. A única pessoa que não chama ele disso é o Sr. Kang, que chama ele de For Fear, né? Quarto ano. Quarto ano. Porque ele tá no quarto ano exercendo a advocacia. Isso. Ano. É muito engraçado. Pouquíssimas pessoas chamam ele pelo nome, assim. É a irmã dele que chama ele pelo nome, tá ligado? É só. Yoshindo. Exato. Só. E aí, quando o Yonshin entra na empresa, né? Tadinho, gente. Tadinho. Um menino tão doce, cheio de sonhos, né? Pessoa que quer fazer o bem. Só se ferra, né? Porque é todo um processo até ele aprender a lidar com o jeito do Sr. Kang. É todo um processo pra isso acontecer, né? Porque o Sr. Kang, ele tem esse jeitão dele. E aí o Yonshin vai ter que se acostumar. Não pode tocar nele, não pode dirigir a palavra dele de certa maneira. Ele tem que passar por vários testes. Ele bota ele em vários testes, assim, entrega uns casos e ele precisa resolver. Isso é tão bom. E ele ensina pra ele as coisas de um jeito meio não convencional, né? Não. Assim, igual... Não, mas acho que é bom ressaltar que dentro de tudo isso a melhor coisa são os diálogos deles. Sim! Os diálogos dos sim! Dois. Obrigada! Meu Deus do céu! Eu ficaria dias presa nos diálogos. Só vendo os dois conversando. Eu também! Me bota numa sala e deixa eu ficar vendo eles conversando. Nossa, eu fico fácil, muito tempo ali. As respostas que um dá pro outro. Que na verdade, essencialmente, o Sr. Kang dá umas respostas muito boas, assim. Que eu fico tipo... Só um advogado responderia isso. Sabe? Cara, ele é muito perspicaz. Eu fico, o Sr. Kang, o senhor... Eu não sei, Nana, qual pra você foi a cena mais marcante do Webtoon que você leu até agora, assim. Mas quando eu penso nesse Webtoon, uma das primeiras cenas que me vem na cabeça é o Sr. Kang explicando o quão delicados são casos de assédio sexual. Nossa, é muito bom. É muito boa essa cena. Aquilo é muito bom, assim. Muitas camadas aquilo. Eu fiquei tipo... porque... É muito bom. E aí tem umas horas que você diz, Sr. Kang, não é assim que se ensina, mas você fica tipo, mas é muito bom. Porque, tipo assim, é uma cena, só pra vocês entenderem um pouco, assim. O Yonshin tá com um caso de assédio, né? E é muito complicado, porque ele tem muita convicção da vítima, de que aquilo realmente aconteceu, mas falta prova. Não tem prova. Porque a palavra dela contra a palavra do chefe abusador, entendeu? E aí, ele tá conversando à noite... Sério, eles conversam muito em momentos aleatórios, assim, né? Tipo, o Yonshin corre atrás dele com ele na rua. É muito bom, eu adoro Yonshin. Pra pegar informação. E aí, o Sr. Kang tá, sei lá, na caminhada noturna dele, o Yonshin vai acompanhando.
E eles estão falando sobre esse caso, sobre, tipo, o que fazer e tal. E o Yun-shin, ele não quer tomar de meios sujos pra resolver o caso. E o Kang tá explicando pra ele que não tem outro jeito. Esses casos são casos... Não tem outro jeito. Que, tipo, se ele realmente acredita que a cliente dele é inocente, mas ele não tem prova, ele vai ter que fazer alguma coisa, algum absurdo pra isso. E aí, pra explicar pro Yun-shin isso, ele, tipo, dá uma apalpada no cara à noite, né? E aí, num lugar tipo... específico, assim, fala... E aí, o que você vai fazer agora? E aí, o Yun-shin fica... Você me assediou. Ele falou, você tem provas? Aí o Yun-shin, ele fica, tipo... Ele começa a exemplificar a discussão do caso, fazendo uma situação real com ele, entendeu? Muito E aí fala, aqui não tem câmera, aqui não tem não sei o quê, a gente não tem testemunha. Só tem você e eu, é a minha palavra contra a sua. Eu te assediei, como é que você prova? Cara, é muito foda, eu fiquei tipo... As pessoas sempre te viram, sempre me viram te tratando desse jeito, como vão falar que as outras pessoas te assediei, mas nunca te viram eu tratando desse jeito? Como é que é? Como que você vai fazer? Que saída você tem? Aí o Shin fica tipo, eu não tenho saída, eu não tenho o que fazer, eu não tenho... Tá, é exatamente, ele coloca o Yushin na posição da menina. É muito Exato. bom. E o Yushin fica tipo, chuque. Numa escala bem menor, mas aí ele fica tipo, eu te assediei. Você sabe que eu te assediei. Você sabe que você é inocente e que eu sou culpado, mas você não consegue provar. E aí, o que você vai fazer? Sabe? Nossa, é muito foda. Aquela cena, pra mim, é a cena do Webtoon até agora. É muito boa. Eu gosto do começo, na verdade. Essa cena é muito boa, porque ela, na verdade, é uma crescendo muito boa. Porque quando ele encontra ele na rua, o diálogo deles já no caminho, andando, até chegar, né, na discussão do caso em si. Mas o diálogo deles também é muito engraçado, porque ele fala, você vai ficar do meu lado pra ficar quieto? É 300 anos de prisão se você continuar do meu lado sem eu querer que você... E eles vão discutindo, tipo, termos jurídicos da vida deles, assim, do tipo, olha, se você continuar do meu lado e não contar tal coisa, posso te processar, você pode acontecer tal coisa, você vai me dever tanto de dinheiro. E eu amo isso que eles fazem. Cara, é muito papo de advogado, velho. É muito bom. Eu amo! E eu amo que mostra também o quanto o Sr. Kang, ou Sehan Kang, né, o nome dele, tava também consciente do caso, porque é um caso pro bono. A gente também tem que explicar isso. Que é um caso pro bono, a menina não está pagando nada pro escritório de advocacia, só que o escritório de advocacia pega alguns casos por ano e tudo mais, e eles pegaram esse caso. E o Sr. Kang nunca pega caso pro bono, então ele tá repassando todos pro Yushin, porque é tipo, já que você gosta disso, fica com isso. Exato, só que já que você gosta de trabalhar de graça, trabalha de graça. Já que você quer trabalhar de graça, trabalhar de graça. Só que mostra o quanto o Sr. Kang também estava consciente desse caso. Ele também estava olhando o caso. Mesmo não sendo um caso que ele efetivamente pegou, ele estava olhando o caso. E é muito bom isso. Que eu falei, tipo, ele se importa, sabe? Ele se importa um pouco e ele sabe o que fazer em relação a esse caso. Mas ele não ia fazer nada, mas ele sabe o que fazer. Exato. Cara, é muito bom. É muito bom. A relação deles, assim, do dia a dia é muito bizarra. Uma coisa que a gente não falou, gente, que é legal pontuar, No Moral é uma história que tem a tag Smut. A gente já falou sobre isso aqui no episódio em que a gente fala sobre webtoons de temática adulta. Mas eu queria deixar claro algumas coisas, assim. A classificação desse webtoon no Manta é 15 anos. Então, apesar dele ter essa temática, eu acredito que não vai ser nada explícito. E se passar a ser... vai ser em alguma transição de temporada e vai ser informado, tá? E vai ser muito rápido também. Eu acho que não é um pilar da história. Não é um pilar da história. Por exemplo, tensão sexual é um pilar da história. É o que move essa relação, né? Mas eu acredito que não vai ser abordada de maneira completamente explícita pra quem eventualmente não curte. E eu vou falar pra você, né? Eu espero que continue desse jeito, assim. Tipo, eu espero que continue nisso. Por exemplo... acho que não tem necessidade. Não tem, mas assim, se chegar também na hora que for acontecer e eles simplesmente derem um flash dia seguinte, eu vou ficar meio puta também. Porque, porra, toda essa relação tá sendo construída com isso. Eu não sei como é que eles vão abordar. Eu gosto do classificação 15 anos. Tá. Só que... eu acho que eles vão ter que representar isso bem, porque até o momento, o que tá acontecendo em relação à relação deles é que existe ali,
tipo, muita tensão sexual entre os dois. Você claramente percebe que aquelas pessoas querem ficar juntas, mas o Sr. Kang, ele tá botando a cerca, entendeu? Ele tá dizendo não vai acontecer. Só que ele tá falando isso, só que ele quer. E você consegue ver isso ao longo do webtoon, assim. Mas é uma relação que não tá acontecendo até o momento pelo motivo de que eles estão botando os limites ali, entendeu? Eles são profissionais, relacionamento chefe. Exato. E tem várias coisas ali. Só que você sabe que ela é uma relação que existe, tipo, sentimento envolvido, existe vontade envolvida. Isso existe naquela relação, né? Sim. E por isso que eu tô dizendo, tudo isso está sendo construído e como a gente falou, é um slow burn, então a coisa ainda tem muita coisa para se desenvolver. Então a censura é 15, mas isso vai ter que ser trabalhado em algum momento. E vai ter que ser trabalhado de acordo com o que está sendo entregue até agora, entendeu? De acordo com o que a progressão dessa relação. Então, se chegar lá, eles simplesmente falarem, não, porque a novel é smut, né? E a novel, ela, pelo que eu sei, ela é mais... Ela tem uma classificação indicativa mais alta, né? Ela é mais explícita. O webtoon não vai ser tão explícito quanto a novel. Então, eu quero entender depois que cuidado eles vão ter pra representar essas cenas numa classificação 15 anos, entendeu? Mas que não destoe da história, porque a história, ela ainda tá sendo construída dentro desse contexto, né? A gente falou sobre isso naquele episódio que a gente falou sobre os webtoons adultos, assim, sobre na hora de adaptar novels que são mais explícitas, o webtoon pode acertar muito ou errar muito. E a gente não sabe ainda como é que vai ser no caso de No More, mas até agora tá 10 de 10. Tá muito bom. Tá muito bom. Uma coisa que eu gosto, falando do aspecto do relacionamento deles, não do relacionamento profissional, mas do relacionamento amoroso, é que eles sabem, os dois sabem isso, eles discutem muito pouco, eles discutem muito mais, eu vou dizer fisicamente, porque parece que eles se pegam, mas eles não se pegam, do tipo se aproximação e encostar gravata e tudo mais, que eu acho incrível também. Mas, e também é um certo cuidado do tipo, você me incomoda, porque eu tô pensando tanto em você. O Sr. Kang descreve um Shin dessa maneira, na cara dele. Na cara dele, você me atrapalha. Mas eu também gosto do aspecto que eles têm um background do tipo, por que você consegue me fazer movimentar emocionalmente coisas que nunca tinham acontecido, emocionalmente. E eu acho isso muito bom. Dos dois aspectos, porque parece que o Shin é, tipo, super maduro, mas não. Eu acho ele super... Foi levado só pelo profissional e que sempre fez o que quis, mas ele é levado, assim. A gente pode já ir pra contar aspectos da história, assim? Ou não? A gente já tá, né? Tá, beleza. Não, é que é lá mais pra frente. Talvez a gente precise voltar em algum momento, mas... Não, lá, a gente já foi, pode... Hoje não tá sendo linear, pode ficar à vontade. Ótimo. Em algum momento da história, que na verdade é a apresentação da irmã dele, que é a primeira vez que a irmã dele aparece, ela aparece indo visitar ele na casa dele, eles se encontram, ela indo embora da casa, porque ela tinha deixado comida na geladeira e ele tava entrando em casa, e eles se encontram na rua, ela sai do carro e fala com ele, e você vê que ela tá toda tampada, e você entende que ela tá sofrendo violência doméstica, e a irmã dá uma pasta pra ele e fala, você vai no encontro com essa menina, se você precisar, você casa com ela, porque o meu marido quer fazer relação com essa empresa. E você é a única forma possível da gente conseguir estabelecer um relacionamento com essa empresa, que ela é filha do dono dessa empresa. E ele fala, mas eu preciso te ajudar, você tá frio. Ele sabe, ele faz uma estatística dos casos de violência doméstica na cabeça dele, que não para só no estado que ela tá, assim, tipo, a tendência é piorar. E ele fala, eu preciso de ajuda. E ele fala, a única pessoa que pode me ajudar é o Sr. Kang, é a única pessoa poderosa o suficiente no mundo da advocacia que pode ajudar minha irmã a se separar desse filho da puta que tá batendo nela. E o problema é, lembrando, a empresa desse filho da puta leva muitos casos para o escritório de advocacia do Sr. Kang, ou seja, dá muito dinheiro pra eles, né? Então é um caso delicado. É muito delicado. E aí, a irmã dele dá essa pasta, ele fala, beleza, ou eu acho ajuda, ou eu vou nesse encontro. Eu não tenho muitas escolhas. E aí ele começa meio que... E tentar achar jeitos de
conseguir falar, né, nem de convencer, é conseguir falar pro Sr. Kang do tipo, eu preciso de ajuda, minha irmã precisa de ajuda, isso está acontecendo. Só que até então ele não falou, mas o Sr. Kang tá tipo, eu sei, sabe o que é devido à raiva? Na minha cabeça ele fala, o que eu posso fazer pra ele me ajudar? Na minha cabeça eu respondi assim, você fala com ele, ele vai te ajudar, porque ele te ama. Mas eu fiquei quieta. Ele não admite, mas ele te ama. Ele vai fazer tudo por você. Mas tudo bem. Ele é só sua canelinha. Mas nem tanto, mas mais ou menos. Pior que é isso aí mesmo. Mas aí ele tá procurando evidências, por exemplo, de coisas que já tenham acontecido na empresa. Ele invade o escritório do Sr. Kang. O Sr. Kang vem e fala, o que você invade meu escritório? No meio da noite pra procurar o quê? Aí eles dão uma desconversada, o assunto segue e tudo mais. Só que acontecem coisas, acho que a gente já chega nisso, no final da temporada. Pode falar, né? Nayana, você tá segurando muito, fala, Nayana, vai. Fechou, tá bom. Eles estão no jantar da empresa, o Sr. Kang, ele tem, num dos aspectos do contrato dele, que ele tem que participar em 3 jantares da empresa por ano, e ele tá participando desse, né, que o Yushin fala, nossa, nunca imaginei que você fosse estar aqui, ele falou, sou obrigado, tá no meu contrato. Tá no contrato. Aí eles vão na varanda, tá no contrato, então eu tenho que estar aqui. E aí eles vão na varanda fumar, e aí acontece o ápice da temporada, que é um beijo, mas os dois estavam bêbados. Não, mas pera, primeiro, difícil. Antes de... Não, pera. A gravata. Antes disso, nossa, a cena da beijo gravata. Na gravata, eles estão, eu tô derretida. Eles estão... derretida. E não é calor, né, Nayana? Não. Não tá quente aí, mas assim, ó, é porque eles estão, e aí eles estão naquele jogo de flerte na varanda, entendeu? Papapá. E aí o Sr. Kang ele diz, você beija minha gravata. E agora você beija minha gravata. Ele dá a gravata. E o Yushin faz o quê? Beija a gravata, né? Obviamente. Os dois são cadela um do outro. Nunca vi. Muito. E aí eles estão naquele clima e rola uma coisa que eles chamam de beijo. Eu não vi. Eu confesso que eu volto, eu fico... Rolou beijo, porque tipo assim... Você não tem... Eles se beijam depois. Mas Nayana, não tem um plano lateral em que você vê o beijo, entendeu? Tem... mas eles se beijam. Não, mas eles... É por isso que eu tô dizendo, que eles falam que eles se beijaram, mas eu não... Na minha cabeça eu não tinha visto o beijo. Eu passei, aí eles falaram beijo. O quê? Teve beijo, sabe? Eu tipo... Porque passou... a câmera tava nas costas de um, o outro tava na frente... Pelo ângulo, você não sabe se beijou ou não, entendeu? Até eles falarem. Aí, quando eles falaram, eu entendi. Mas, tipo assim, você vê até a sagacidade do Webtoon. Como não foi um momento que eles super engajaram, ou, tipo, não foi uma coisa que eles necessariamente queriam, foi uma coisa muito rápida, o Webtoon não representou aquilo como um primeiro beijo, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Não. Visualmente... Não, foi só... Eu entendi que não foi nem um primeiro beijo, assim, de emoções, mas foi um primeiro beijo muito mais levado pela tensão sexual. Impulso, né? É do tipo, eu te quero, você... Se ninguém parasse eles iam embora. Mas não assim, é porque eles efetivamente já se gostam. E assim, foi um selinho, né? Talvez, nos âmbitos, aqui a gente tem outros âmbitos, mas eu acredito. Não, mas é que pela representação visual foi isso. Porque não teve. Foi. Não teve. Deu nem tempo de fechar o olho. Tipo assim, não. Foi uma coisa muito rápida. Não teve a entrega, assim, né? Então, parece que foi isso, assim. Foi isso e aí eles pararam. E logo depois sempre tem que ter o empata foda, que no caso foi a sócia do Sr. Kang, que entra na varanda. E ela chega lá, tá naquela cena, né? Gravata pra fora, blá, blá, blá. Os dois perto demais, né? E aí ela, tipo, estou atrapalhando alguma coisa, mas aí ela fala, tem alguma coisa urgente, então a gente precisa, Nayana, dar adeus pra cena da varanda. Eu fiquei tão puta naquela cena. Tava tão boa aquela cena. Aí a cena segue pra cena do corredor. Porque o Sr. Kang diz, eu não tenho mais tempo pra discutir com você, é isso. Uhum. E o Yushin tá tipo, porra,
Você não vai falar nada comigo sobre o que aconteceu até agora? Como assim beija minha gravata? Como assim o que aconteceu lá? E você vai simplesmente ir embora, você não fala nada? Porque o Sr. Kang é assim, ele fica dando sinais misturados pro Yun-Shin e o Yun-Shin fica puto. A gente não falou aqui, mas o Yun-Shin é levemente insuportável também, porque ele não desgruda. Ele não tem limite. Ele é determinado demais, assim. Ele muita determinação. Então o Sr. Kang fala, eu não quero falar com você. Ele é soft, mas ele não é trouxa. O Yushin é soft, mas não é trouxa. Isso. E ele é meio chato, às vezes. Porque se fosse eu no lugar do Sr. Kang, pra algumas situações, eu ia ficar meio irritada. Como o Sr. Kang fica irritado? Eu acho... Não, é porque assim, o Sr. Kang fala, Yun-Shin, eu não quero falar com você agora. E Yun-Shin continua seguindo ele. Não, mas Sr. Kang... E o Sr. Kang, tipo, Yun-Shin, eu não falo com você agora. Eu não falo, eu não discuto nada com você agora. Eu não tenho tempo. Tipo assim, eu tô na minha caminhada noturna. Eu não quero falar de trabalho. E Yun-Shin, então, o caso que eu estou trabalhando... No meu caso... Eu vi, caralho, se eu fosse o Sr. Kang, eu entendo o mau humor do Sr. Kang em alguns momentos. Mas o Yun-Shin é o nosso protegido, então a gente passa pano pra chatice dele. Mas ele é meio chato. Eu amo que o Yun-Shin também fica puto. Ele também fica bravo. Ele também fica bravo, Ele também vira e fala, não, porque esse filho da puta tá me mandando ler 5.000 coisas em 2 dias. Vê se pode. Tipo, eu fico maravilhoso. Ele não, e bravo. os momentos que o Sr. Kang pega ele falando dele? É muito bom. Eu fico com vergonha alheia, alheia. E aí o Sr. Kang, pra você ver, né, o nível de cadelice com o homem, porque ele escuta e ele faz o quê? Ele deixa passar. Ele jamais deixaria passar se fosse outra pessoa, jamais. A cena da balança, eu adoro a cena da balança, dele brincando com a estatueta da balança. Nossa, assim, ele tem uma balança, aquelas balanças que é, tipo, símbolo jurídico, né? Tipo, da estátua com uma balança e tal. E ele brinca com a balança... pra tomar umas decisões que ele nunca tomaria daquela maneira, que ele sempre tomaria. Pessoa. Exato, em qualquer outra situação, envolvendo qualquer outra pessoa, ele tomaria aquela decisão de maneira racional, com base no que tem que na menor probabilidade dele se dar mal, né? Tipo, o que menos prejudicaria ele pra tomar uma decisão. E aí ele tem que tomar uma decisão em relação ao Yun-Shin. Eu acho que é porque ele viu que ele entrou no escritório dele. Né? Exatamente. Ele viu que ele entrou no escritório dele, fuçou as coisas, porque ele viu pelas câmeras de segurança, né? Óbvio, e aí, ele, tipo, não sabe o que ele vai fazer com isso. Se ele vai fuder com ele, ou se ele vai deixar passar. E, tipo, essa é uma coisa que o Sr. Kang nunca precisaria ponderar, porque, obviamente, ele ia fuder com quem fez uma parada que não deveria fazer, entendeu? Mas porque é o Yun-Shin, ele começa a pegar a estátua com a balança, e aí ele faz o quê? Melhora. Exato. Ele escolhe, ao invés de... É tipo o cara ou coroa dele, né? Bem que a gente vê muito cara ou coroa. É até o jurídico nisso, é a balança. E aí ele pesa um lado da balança, a balança fica subindo e descendo, e aí dependendo do lado que fica mais pra baixo, né? É o que ele vai tomar a decisão. Então ele escolhe o lado esquerdo, sei lá, o lado esquerdo eu vou acabar com ele, eu vou punir ele. O lado direito eu vou fingir que isso nunca aconteceu. Finge que eu não vi. E aí ele fica fazendo isso, cara. E isso não é o Sr. Kang, entendeu? Não, o melhor é que ele faz isso até a balança parar no lado do tipo, deixar passar em branco. Porque a balança fica caindo umas 3, 4 vezes no punir. E ele fala, não, vamos de novo. E mexe na balança de novo, até cair no lado do... Ah, não, vamos deixar passar. Ele fala, olha, o destino tá ao seu favor. Tipo, não é o destino que tá ao favor. Mas ele não vai punir ele depois? Não, ele roda a balança até chegar do lado esquerdo. Ele fala, olha, não tá a seu favor. E aí ele fala, não, vamos mais uma vez. Verdade. Até parar do lado esquerdo. Parar do lado esquerdo. Aí eu falo, cadela. Eu falo, cadela tá cadelando demais, já. muito, já tá muito. cadelando. Não, o homem já tá ficando maluco, ele não consegue mais trabalhar. Ele precisa fechar as persianas do escritório dele, porque senão ele vai ficar olhando o menino trabalhando, entendeu? Ele não consegue mais se concentrar. Tem uma coisa que eu não tenho claro. Eu queria ver com você. Algum deles é, tipo, abertamente gay? Porque, assim, quando eu falo abertamente, não é pra todo mundo saber. É, tipo, eles terem essa certeza. Porque o Yun-Shin não é, né? Não. Mas o Yun-Shin até aquele momento era hétero, né? Na cabeça dele. Eu acho que o Sr. Kang é. Na verdade, eu acho que ele é bi. Eu acho que ele fala, tipo... Pode ser, ele pode fica ser. com quem ele quiser.
Ele fica com quem ele quiser. Foi mais ou menos o que eu entendi na conversa da varanda. Na verdade, antes, na conversa que eles têm no carro. Ele sabe. Se eu falar pra você dormir comigo, você dorme comigo. Ele sabe, ele tem consciência disso. Ele sabe, eu acho tá. Que um homem é isso que eu queria saber. Um homem bem resolvido desse. O Yonshin não. O Yonshin está descobrindo, certo? Eu acho que tá em novas águas pra ele, assim, Yonshin. Mas e ele toma mais atitude do que o Sr. Kang, vamos falar aqui. O menino tem mais atitude. Mas o Yonshin sabe que ele também tem uma data de validade ali, né? Porque, igual ele fala, ele rola a cena da varanda, eles estão saindo pela saída de incêndio, né? E aí ele pega o braço do Sr. King e fala assim, então, daqui tantas semanas eu vou precisar ir num encontro às cegas. Você quer me impedir? Porque senão, se você for fazer isso, é agora, ou é daqui a um tempo, porque senão eu vou ter que ir nesse encontro, ou a gente decide aqui o que a gente tem. Exato. E o Sr. King só vira as costas e vai embora, porque ele é assim. E acaba a temporada. E você fica... E o lance é que, tipo, encontro às cegas. Não é que ele vai pra um encontro despretensioso, é um encontro desses... Sério? Pra casar, entendeu? É. E lá ele entendeu esse contexto. Então, tipo, o Yonshin tá dizendo, ô seu frouxo. Ele tá dizendo basicamente assim, não nessas palavras, mas ele tá chegando pro Sr. Kang e tá dizendo, ô seu frouxo. Você não tem coragem de falar que você quer ficar comigo? E você não tem coragem de ficar? Porque o Yonshin chega a falar pra ele, você tem que começar a agir em relação aos seus sentimentos. Porque ele fica dando sinal, e aí chega na hora do vamos ver, ele nunca faz nada. E aí o Yonshin tá ficando puto, ele não aguenta mais. Então ele diz assim, ó, acabou de acontecer isso, o que aconteceu lá? E o Sr. Kang, não foi nada. Não aconteceu nada, foi um erro. Então eu tenho uma parada pra te dizer. Daqui a X tempo, eu vou ter que ir pra esse encontro que a minha irmã organizou pra mim, e eu tenho que ir. Você quer falar alguma coisa em relação a isso? E aí a gente fica... Vai, Sr. Kang, agora é o seu momento. Agora. Seu momento. E o Sr. Kang deixa a gente na mão mais uma vez. Sim. Ele vira e, tipo, diz, foda-se, vai embora. Mas você sabe que ele tá puto. Sabe. Aí a gente já vai começar a andar por águas de segunda temporada. Exato, e a gente não vai entrar. Mas pelo tudo que você acompanhou na primeira temporada, você sabe que ele não tá sendo sincero. Ele tá simplesmente querendo se livrar. E que aquilo vai perseguir ele por muito tempo ainda. Exato. E bom, acho que é importante também contar isso. Eles se conhecem, já se conheceram. Não se conheceram, tipo, oi, meu nome é tal, mas eles já tiveram um momento, vamos chamar assim. Foi no funeral do pai do Yonshin, né? Exato, no funeral do pai do Yonshin, Yonshin sai pra chorar, na parte de trás, assim, do funeral, pra ter um pouco mais de privacidade pra chorar, e ele tá chorando, sentadinho no chão. E o Sr. Kang sai pra fumar, que obviamente também acho que ele não deveria estar muito calmo. E aí o Shin vê, e tá chorando, aí o Shin pega ele pela manga e fala, você pode me fazer companhia? E aí o Shin fica chorando e o Sr. Kang fica do lado parado, só fazendo uma companhia de presença, e esse é o momento que eles tiveram. E nunca mais eles se viram, nunca foi discutido isso. Mas os dois sabem disso. E aí... Só que o Yushin ficou tipo... Não, o Sr. Kang ficou... Ele está chorando, então eu vou ficar aqui. Mas usualmente ele fala... O que me incomodou porque eu sou o tipo de pessoa que... foda-se. Eu teria virado as costas e ir embora. Porque eu fiquei enquanto eu via você chorar. Porque eu te fiz companhia. Avança um pouco a história. E o Yushin encontra a irmã dele dá a pasta. E a irmã dele vai embora. E ele fica tipo... Minha irmã está num relacionamento horrível. Não sei o que eu posso fazer pra ajudar. E ele fica chorando... No meio da rua, sentado no meio da rua. Só que eles moram no mesmo complexo de prédio. Porque a empresa paga onde eles morarem, porque eles obviamente têm horários de trabalhos absurdos, que eles ficam lendo casos até 5 da manhã. Então eles moram muito perto de onde eles trabalham, eles moram no mesmo prédio, só que obviamente quem é mais rico mora mais em cima e o Shin mora mais embaixo. Então o Sr. Kang tá chegando em casa e ele vê Yujin chorando na rua. E ele fica, Yushin chorando na rua. E ele fica, por que ele está chorando? E aí ele liga, aí vem o meu segundo personagem favorito depois dos dois, que é o secretário. Eu amo o secretário. Ai, o secretário! Sim, o secretário. Eu adoro o secretário. Aí ele liga pro secretário e fala, olha, você vai procurar informações pessoais da placa do carro tal, e eu quero saber todas as informações do Yushin, quem é essa mulher, que é isso?
Aí o secretário fala, é pra algum caso, tipo, que caso eu tenho que procurar? Ele fala, não, é pessoal. Só que o secretário fica tipo, nossa, eu achei que ele era um ótimo chefe, porque ele nunca tinha me pedido pra fazer coisa pessoal. Era sempre coisa específica de trabalho. Mas ele me fez trabalhar aqui até as 2 da manhã só pra fazer coisa pessoal. Mas depois o secretário também vai meio que dando o meio do caminho na amaciada da relação dos dois, do tipo... você tem interesse... Eu achei que você tinha interesse na irmã quando você me ligou pra pedir as informações da placa, mas eu vi que é no Yushin, então você quer ajuda? Aí o chefe tá tipo, cala a boca! Cara, o secretário participa de alguns momentos também até pro Sr. Kang ter um ciúme, porque ele fica próximo do Yushin, né? E aí ele vê os dois conversando, e eventualmente os dois saem pra comer, almoçam, ele pede ajuda pro secretário pra umas coisas, e o Sr. Kang fica meio, o que tá pegando aqui, sabe? Não sei se eu gosto disso aqui, não. Não sei se tô gostando disso aqui, não. Não tô aprovando. Cara, tem várias cenas muito boas. Eu tô lembrando agora também da cena que o Yushin vai enfrentar o caso do cara de assédio no trabalho, sabe? Sim, fazer o acordo. Aí, isso, porque ele não tem... Ele pega umas informações que o Sr. Kang coletou de maneira... ilegal, né? Ele pegou umas coisas pra chantagear. E o Yushin tem que chegar e chantagear o cara na reunião pra incentivar ele a não levar o caso adiante, né? Porque não vai valer a pena, ele vai perder. Então ele quer fazer um acordo com o cara, né? Exato. Fazer um acordo e tirar dinheiro, né? Pra caralho do cara. Isso. E aí eles estão discutindo numa salinha. E o Sr. Kang e o secretário estão do lado de fora vendo, a salinha tem vidro, né? Mas eles não estão dentro da sala, eles estão fora, mas estão observando. Um café, assim. Porque aparentemente é isso, tem os espaços de escritório, tem o espaço aberto com café, aquelas com empresas sofá que e tal. é tudo de vidro, né? Aquelas tipo coworking, né? Parece um grande coworking. E aí, coitado, o pobre do Yushin vai ter que se impor, gente, o menino que você olha pra ele, esse menino não vai dar conta. E ele segura as pontas. Ele manda bem, entendeu? Só que aí chega uma hora que o cara, ele se exalta, ele levanta, ele vai bater no Yushin. E aí o Sr. Kang, ele não se segura não, porque o Sr. Kang, ele tá do lado de fora e o secretário tá... Você quer intervir? Você quer, tipo, fazer alguma coisa? Quando ele vê que o cara começa a ficar puto, né? Ele fala, não, ele tem que cuidar disso sozinho. E tanto que o Yushin tá inabalável lá na sala. Ele tá, tipo, segurando a bronca, sabe? E o Sr. Kang, não, ele tem que dar conta. Aí quando o cara levantou pra bater nele, o Sr. Kang pegou tudo que ele disse antes e falou, foda-se. Foda-se o que eu disse. Ele entra na sala e se mete. Ele diz, não, nele você não vai bater, não. Não vai fazer isso, não. Né? Então, o secretário, ele vai sendo telespectador de várias cenas. Que ele diz, tá rolando uma parada aqui, tá rolando uma coisa aqui. O secretário parece a gente, dentro da história. Ele é. O secretário já dá um tipo... o Yushin fala pro secretário, porque eu acho que ele não gosta muito de mim. Ele fala, olha, eu não sei. Eu acho que ele gosta de você mais do que na maioria das pessoas, porque ele tá sempre pensando em você. Aí o Yushin fala, ele fala, ele tá sempre pensando em você. Aí o Yushin fica, não sei se isso é bom ou isso é mal. Será que isso é bom ou isso é ruim, né? Exato. Ai, nossa. Uma coisa que a gente não falou ainda é da arte de No Moral, né? Mas eu gosto muito da arte. Ah, sim. Eu acho bem bonita, assim. É tudo bem detalhado, sabe? Todos os cenários, tudo muito bem desenhado. Eu sei onde eles estão. Eu tenho uma visão muito clara de como é o escritório deles, de como é a estética do escritório de cada um. Isso eu acho muito legal. Isso é muito legal porque eu gosto muito de ver webtoons assim que desenham tudo num detalhe muito legal. Tem outro webtoon no Manta que eu tava lendo. Eu alcancei a publicação já agora, mas ele é um webtoon que tem o contexto de culinária. Então, todos os pratos são muito bem desenhados, né? E a gente sabe que, principalmente quando o webtoon fica mais na mão de uma pessoa, às vezes os cenários e detalhes, assim, tipo comida e tal, algumas coisas ficam a desejar, né? Por motivo de, cara, não tem condição de desenhar tudo perfeitamente, né? Mas esses webtoons, eles têm um outro nível, assim, né? De produção e tal. E, cara, No Moral é tudo num detalhe muito bonito, cenários bonitos, sabe? Que nem a Nai falou, como muita coisa se passa dentro do escritório, é importante que aquilo seja bem representado, sabe? Não seja só
uma imagem borrada de fundo, entendeu? Então eu acho isso legal. Ai, na cena da varanda também é tudo tão bonito. Ai, eu acho muito bonito. Eu gosto. A cena da varanda é ótima. Eu amo a cena da varanda. O objetivo deles, eu acho que não vão ter casos que vão pro tribunal, porque o objetivo deles é uma empresa, uma advocacia que essencialmente trabalha com acordos, né? Porque eles tiram muito do dinheiro dos acordos. Então, eu acho que raramente vai pra tribunal. E o que você espera da segunda temporada, Maids? Ai, cara, eu espero... Do pouco que você já tem, o que você acha pra onde vai, assim? Eu tô esperando que o Sr. Kang, ele vai provavelmente tome vergonha na cara. A minha expectativa. E ele só vai tomar ação no dia que o Yonshin estiver indo pro encontro dele. Sim. Eu sei que ele vai fazer alguma coisa. Ele tem que fazer alguma coisa, Nayana. Ele tem que fazer alguma coisa. Porque ele não tá fazendo até agora e esse porra desse encontro tá chegando, entendeu? Eu não duvido que ele não faça o Yoshin trabalhar no dia do date, assim, sabe? Eu só não duvido. Sim. Porque, assim, a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas ele já tá ficando maluco com esse negócio do date. Já. Você sabe de qual cena que eu tô falando, que ele tá ficando maluco. Eles têm uma segunda conversa, que é mais séria ainda, e ele já tá ficando meio... não tô gostando. E antes disso, ele tá lelé da cuca na reunião, né, Ana? Lembra da reunião? É verdade. Ele tá maluco, ele tá ficando puto já. Ele não consegue lidar, não. O homem tá endoidando. O menino Yonshin literalmente endoidou o homem. E aí... Alugou 1000 triplex na cabeça dele. Alugou, meu Deus do céu, mas é um puta triplex, assim. E aí, eu tô achando que ele só vai fazer alguma coisa no dia. Alguma coisa, independente do que seja. Eu acho também. Até lá ele vai falar não, vai chegar no dia, ele vai ser consumido pela loucura e ele vai ser obrigado a fazer alguma coisa, eu acho. E sobre outra continuação, nós duas, a gente gosta muito de slow burn, né? Cara, quando a relação ela é construída rápido demais, não dá tempo, né? Não dá tempo de entender. Pode até ser um webtoon em que os personagens, sei lá, one night stand, mas depois só que a relação vai se desenvolver. Mas quando a galera entrega um super amor do nada, muito rápido, não dá. Não acredito eu não consigo comprar a relação, sabe? Não consigo. Dropei um webtoon ontem por causa disso. Eu disse, cara... Primeiro, os personagens não têm carisma. Segundo, eu não entendo esse amor todo que eles têm por essa pessoa, baseado em nada, sabe? Do além. Não quero. Exato. E No Moral não tem isso, porque é muito construidinho. Por isso que eu gosto de slow burn. E No Moral é um slow burn muito bom, assim, muito bom. Muito adulto. É muito sensato, assim, ao mesmo tempo. Coisas que eu espero, assim, pra continuação. Eu quero que continue esse clima mais um pouco, sabe? Mas daqui a pouco eles vão ter que me entregar alguma coisa. Então eu espero que venha. Eu espero que a gente não passe mais uma temporada sem vir, que daí eu acho que vai ser demais. Só que eu quero que venha devagar, entendeu? Eu quero que venha, mas ainda tenha problema, sabe? Venha, mas ainda eu acho que no momento que o Sr. Kang decidir, e o Yoshin vai dar um pouco pra trás. Eita, eu acho que isso tem a tendência. Eu acho que sim. Eu acho que eles ainda não entraram na discussão, sou seu chefe, né? Mas eu acho que daqui a pouco entra nessa discussão, porque afinal é escritório de advocacia. Mas eu acho que o Yoshin dá pra trás também. Eita, vamos ver. E uma coisa que eu espero também é que quando o romance for mais desenvolvido, que eles não abandonem todo o plot jurídico que eu amo. Eu acho que não. Eu acho que não vai acontecer. Eu também acho que não, mas por isso que tô trazendo, é uma expectativa. Porque às vezes também a coisa tá indo, aí quando vira o romance, vira só sobre o romance. E isso é uma das coisas que me faz também dar uma enjoadinha. Então eu quero que mantenha um equilíbrio legal. Principalmente porque No Moral não é uma história que tem muitos personagens secundários. Não tem casais secundários. Não tem outras coisas pra distrair. Então, esse tipo de história, às vezes por falta de ter outras coisas acontecendo, quando entra na parte do romance, fica muito só sobre isso e cansa.
E eu não quero cansar. Sim. Então, eu espero que eles continuem ainda tendo plots muito interessantes. E não vai ser aquele tipo de história que é um romance e aí do nada eles metem um plot criminal no meio só pra encher linguiça, entendeu? E distrair as pessoas. Porque tudo que eles inserirem vai fazer muito parte do ambiente da história, naturalmente. Então, Sim. eu acho que eu vou estar pronta pra isso. Eu acho que o rolê da empresa do marido da irmã vai dar bastante pano pra manga, assim. Vai, eles né? juntos ou não juntos, isso vai dar... Porque, pelo que eu entendi, a empresa tem coisas ruins acontecendo. Uhum. E meio que o escritório de advocacia já deu uma tampada, assim. E todo mundo Sim. sabe. E todo mundo sabe. E menos o Yushin, que acabou de chegar, tadinho. E é isso. Pobre menino. Então, eu acho também que vai. E toda essa questão de o processo de separação da irmã do Yushin dele, né? Vai dar merda também. Né? Eu tenho uma sobrinha que nem apareceu ainda. Ele tem sobrinhos fofos que nem apareceram ainda. É verdade. Nossa, tem muita coisa pra continuar mostrando. Tem. Eu tô muito ansiosa pra continuar lendo. Tem alguma coisa na história, Nai, que você não gostou? Assim, que tipo, é ponto, putz, isso aqui não curti. Tô pensando. Em muitos momentos eu fiquei na dúvida do Sr. King. Eu acho que eu te mandei mensagem do tipo... Às vezes ele me acende uma bandeirinha vermelha, mas às vezes vermelha é minha cor favorita. É o meu sentimento com ele. Eu tenho esse sentimento com ele. Eu fico tipo, será? Mas eu acho que é bem proposital. Eu também acho. Ele sabe o limite dele, assim, mas... Ao mesmo tempo, eu acho isso legal. Ter certeza sobre os personagens não gera aquela coisa, sabe? Ter dúvida é da hora. Dá um sentimento bom. Eu te perguntei se você tem alguma coisa pra trazer, tipo, que você não gostou, porque eu não tenho. Eu não tenho um ponto pra dizer, putz, não gostei da história disso aqui. Não tenho, assim. Não, também não. O que não quer dizer que não vai ter, porque também tá no começo da história, né? São só 40 capítulos que a gente tem disponível, mais ou menos. Então, assim... Também tô trazendo isso de um lugar de... Acho que não deu tempo suficiente, talvez, pra eu ver o que foi lançado até agora tá legal, sabe? Mas, cara, é uma história que... É um dos meus BLs preferidos, assim. Um dos meus BLs que eu mais gosto de ler. E que não é tão tóxico e que não é tão explícito. Então, ele tem muitas coisas que eu gosto, assim. É um dos BLs que eu mais recomendo justamente por causa disso. Porque ele tem um plot a mais... Né? Porque ele é muito bem feito, ele é muito bem desenhado, porque ele não é explícito, e eu sei que não é pra todo mundo esse tipo de conteúdo, e eu nem fico recomendando abertamente também, assim. Mas, cara, No More é uma história que eu recomendo bastante. Se você gosta de BL, ou não necessariamente você ame, mas, tipo assim, você lê, você gosta de ler, sabe? Você não se importa, porque... A gente sabe que tem gente que se importa, tem gente que não curte ler. Não quero ler. Tudo bem, sabe? Não sei qual é o motivo, mas ok. Mas assim, se você é uma pessoa que gosta de ler histórias desse tipo, eu recomendo super, cara, porque é um BL muito legal mesmo. E eu gosto que ele é uma história que é classificado como BL, mas ele não tem as mesmas abordagens, tipo, um quê de fetiche que às vezes os BLs têm, sabe? É só uma história... com 2 homens, e é muito bom. Eu acho muito bom, assim. É só 2 homens e funciona muito bem. E uma coisa que eu acho interessante pontuar também é que, apesar dele ser um BL, às vezes a galera vai ler na expectativa também de ficar vendo só romance, e No More não é isso. Então, se você também, quando vai ler um BL, gosta que a coisa evolua rápido, que foque só na relação, que fique mostrando só coisa de casal o tempo todo, aí eu acho que No More não vai ser uma história que vai te agradar. Você tem que entrar com essa expectativa bem no chão, tá? Em relação a isso. Você tem que curtir a história como um todo. Aproveitar a viagem. Exato, porque senão você vai aproveitar pouquíssimos momentos do Webtoon até agora, sabe? Porque realmente a progressão, ela é lenta. Você tem que gostar da progressão lenta, mas assim, ela não é uma progressão lenta arrastada, ela é uma progressão lenta bem feita, porque o relacionamento, natural. A evolução... É natural. Exatamente. A evolução do relacionamento deles é lenta, então a progressão faz jus à história. Não é aquela coisa tipo, pô, gente, vamos lá, tá na hora de evoluir a história segue, mas a relação deles demora. Então você tem que estar de acordo com isso também. Eu acho que se todos esses pontos forem tranquilos pra você de lidar, cara, No More é uma história que você vai gostar. Vai ler, sabe? Vai ler que é boa. Vai na fé. Vai na fé. Exato. Eu recomendo também.
Ai, é muito legal. Mas... Eu fiquei tão feliz que você leu, que agora eu tenho alguém pra conversar sobre. É muito bom, muito bom. Você me leu, eu fui ler no mesmo dia, eu acho. Você me falou, eu fui ler pra dormir e te mandei mensagem. Ai, que bom. E aí você já aproveitou e começou a ler outras no Manta, né? Porque daí você foi assinar Foi. Tá vendo, Manta? Aí já era. Tá vendo, Exato. Manta? Olha só as coisas que a gente tá fazendo aqui por vocês. Olha só. Metade da divulgação já. Exato. Esse episódio, ele poderia ser patrocinado pelo Manta. Poderia. Nossa, você poderia. Já Se pensou? eles pagassem uma mensalidade assim, a gente já tava feliz. Nossa, imagina, ia me gerar trabalho nenhum, porque a gente já sabe da história, a gente já gosta da história, a gente já entende as coisas. Ai, é maravilhoso. Quem sabe um dia, Nayana, quem sabe um dia. Mas a gente sonha de graça. Mas bom, Nay, eu acho que o episódio de hoje, então, ele vai ficando por aqui, né? Acho que a gente falou bastante aqui do que a gente queria. Mas o assunto, ele não precisa acabar ainda, né? Não! A gente tá deixando, gente, os nossos perfis nas redes sociais na descrição pra você dar uma olhada, caso você tenha interesse em seguir a gente, ver o que a gente tá falando e tal. Uhum. E você pode também continuar interagindo com a gente pelo @falardewebtoon. A gente tá principalmente no Twitter e principalmente no Insta. Uhum. E caso você queira falar de uma maneira um pouco mais privada, né? E de repente não só com a gente, mas com outras pessoas que também gostam de Webtoon, também escutam o podcast, tem a nossa comunidade no Discord que tá na descrição, tá? O link pra você entrar nela. Ela é uma comunidade bem legal. A gente, inclusive agora, a gente tá divulgando os temas dos episódios em primeira mão por lá. Então, por exemplo, a gente tá gravando no domingo. Na sexta-feira a gente já tinha falado lá na comunidade que o tema dessa semana ia ser No Moral. Sim. Então, de repente, quem quiser se preparar para o episódio da semana que vem já consegue ir lendo, já consegue ir se inteirando. Mas a gente vai manter essas informações mais na comunidade como uma forma aí de um benefício para quem faz parte de lá, assim, porque é um espaço realmente mais privado, onde a gente consegue conversar sobre outras coisas. Então, se você quiser receber algumas informações, alguns spoilers de próximos episódios e falar com a gente sobre outros assuntos também, entra na comunidade, link na descrição, tá? E como sempre, não esquece de seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast em qualquer lugar que você ouve a gente. Pode ser até no YouTube, tem no Spotify, tem no Google Podcast, tem na Apple Podcast. É só ouvir a gente em qualquer lugar que a gente vai ficar feliz. Mas, acima de tudo, dá aquelas 5 estrelinhas no Spotify, a gente agradece demais. Uhum. E é isso. Bom, gente, e daí só fica um lembretezinho antes da gente ir, que nem a gente comentou no começo do episódio. Agora a gente tá postando mais conteúdo no nosso YouTube. A gente tá trabalhando em conteúdos exclusivos para o YouTube. Até agora a gente tinha postado mais cortes, né, do nosso podcast e tal. Sim. Mas agora, além de eventualmente um corte ou outro, a gente também vai fazer conteúdos exclusivos para lá. Roteiros de vídeos curtos, assim, falando sobre Webtoons. Então, caso você não siga o nosso YouTube ainda, eu queria fazer um pedido especial pra você ir lá, dar uma seguida, dar uma olhada no que a gente tem postado. Já saiu o vídeo essa segunda-feira, a gente tá planejando pra sair na segunda também, na próxima segunda-feira. Então é isso, segue a gente por lá, que vai continuar vindo conteúdo por aí, tá bom? Sim! E é isso, gente. Obrigada por ouvir o episódio de hoje até aqui. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau, beijinho! Bye, bye! Tchau, beijos. Sr. Kang e Shin, se beijem também, Nossa, por favor. saudades. Saudades. Se peguem. Sem ser na porrada.